Espírito Santo de Deus falou muito forte comigo, irmãos, e quando eu falo muito forte, é a nível de um puxão de orelha que o Espírito Santo de Deus, e eu falo sem constrangimento, irmãos. Aliás, uma coisa que a gente aprende no Homem ao Máximo, quem já fez sabe, quem está fazendo sabe disso, é a não ter vergonha de se expor, porque a gente sabe que ninguém é perfeito, a gente sabe que perfeito é só o nosso Senhor Jesus, e a gente caminha para isso, amém? Glória a Deus por isso, igreja? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Vanessa, eu vou ler na contemporânea, se você quiser pôr na Almeida Corrigida Fiel, a que tiver mais fácil para você aí. O texto diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Algumas versões vai falar assim, o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, depois, porém, disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, ainda que não tema a Deus, nem tema aos homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me perturbar muito, não volte a me perturbe muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que lhe clamam a Ele dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Só até aqui. Se você, porventura, abriu a sua Bíblia e quiser deixar aberta nesse texto, a gente vai voltar nele algumas vezes. Os demais textos que a gente for fazer a verificação, vamos acompanhar pelo telão e vamos manter aberta nesse texto, amém? Eu queria fazer só mais uma oração com a igreja, se a igreja puder fechar os seus olhos por mais um único instante. Pai, a Tua palavra foi lida, e como sempre, somos totalmente dependentes do Teu Santo Espírito. Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar de forma poderosa e transformadora na vida de cada um de nós, é o que eu te peço crendo, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido, e na minha Bíblia, inclusive, traz esse título, o título que traz para mim aqui, e você deve conhecer justamente por esse título, que na minha está escrito, a parábola do juiz iníquo, não é isso mesmo? A gente conhece esse texto por esse título, a parábola do juiz iníquo. Na sua Bíblia talvez tenha um título diferente, tem um título que eu gosto mais, que chama de a parábola da viúva persistente. Eu acho até que é um título mais apropriado para esse texto, porque é essa persistência da viúva que é o ponto máximo desse texto que nós lemos, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, sobre essa persistência dessa mulher. O título da nossa mensagem de hoje, irmãos, é Perseverando na Oração. Repita comigo, perseverando na oração. Perseverando na oração. Amém. Irmãos, essa parábola, o que ocorre? Jesus estava querendo aqui, ele estava falando aqui somente para os seus discípulos, tá? Nessa ocasião, não foi uma parábola que Jesus contou aos seus discípulos com a multidão por perto, aqui foi somente para os discípulos. Isso aqui, irmãos, é uma mensagem para nós, tá bom? Essa mensagem, ela é para mim e para você, amém? Jesus queria mostrar aqui uma verdade espiritual a respeito do reino de Deus, um fato que ocorre no reino de Deus. E para explicar essa verdade, qual foi a ferramenta que Jesus usou?
uma parábola. Jesus fazia muito uso disso. Todas as vezes que ele queria mostrar para os seus discípulos uma verdade espiritual do reino de Deus, ele propunha uma parábola. O que é, irmãos, uma parábola? Vamos entender aqui. Parábola é quando Jesus criava uma história. Ele criava uma situação do nosso dia a dia. Ele inventava uma história que já era do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Essa história, ela teria semelhança com essa verdade espiritual do reino de Deus que Jesus estava querendo nos mostrar. Se nós entendêssemos essa verdade espiritual, ou melhor dizendo, se nós entendêssemos essa história que Jesus estava criando, e nós iríamos entender, porque é do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia, nós iríamos entender a verdade espiritual do reino de Deus. Isso facilitaria muito o nosso entendimento. Jesus fazia muito uso disso. Em algumas parábolas, irmãos, Jesus, ele propunha a parábola, ele propunha a nossa situação do nosso cotidiano, e houve algumas parábolas em que ele não deu a interpretação daquela parábola. Como, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Pode ler lá, a parábola das 10 virgens, Jesus não deu a interpretação dela. Casos como esse, a interpretação fica um pouco mais difícil. Casos como esse, igreja, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cautela na hora de fazer a interpretação. A gente tem que ter um pouquinho mais de prudência. Em algumas outras parábolas, quando Jesus propunha a parábola, ele já dava a interpretação dela. Jesus já falava qual era a verdade espiritual a ser dita nela. Como, por exemplo, a parábola do credor incompassivo, do credor que não tinha compaixão. Jesus termina de contar a parábola, ele já dá a interpretação dela, de qual era a verdade do mundo espiritual. A gente vai saber nessa parábola que se você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai te perdoar. Nós, Jason, que interpretação profunda não foi? O próprio Jesus já interpretou para a gente, é fato. Nessa parábola aqui, irmãos, que nós lemos, vai ainda além. O próprio escritor, o próprio Lucas, o evangelista, quando escreveu o evangelho, logo no primeiro versículo, ele já contou qual era a verdade espiritual que aquela parábola estava nos trazendo. Vamos ler juntos no capítulo 18, no versículo 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Então, igreja, qual é a verdade espiritual que está por detrás dessa história que nós lemos? O dever de orar sempre, sem jamais desanimar, amém? Vamos ter isso em mente. Nós temos o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. E aí Jesus continua propondo a sua parábola. Por enquanto, irmãos, eu queria ficar no versículo 1, porque ele chamou a minha atenção de 3 palavras que eu chamo de palavras fortes que Lucas usa aqui. Lucas usa 3 palavras que são assim, elas são, eu batizei, eu chamo de palavras fortes, eu vou explicar. Vamos ler juntos? Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever. Dever foi a primeira palavra forte que Lucas usou aqui. E ele continua, de orar sempre, sem nunca desfalecer, sem nunca desanimar. Jazoma, por que palavra forte? Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender direitinho, quer ver? Eu vou criar uma situação aqui, vocês vão entender. Imagine que você chega para mim e fala assim, olha, Jason, me empresta R$100? Aí eu vou te responder, não. Agora, sente a diferença. Você chega para mim, Jason, me empresta R$100? Nunca. Sentiu? Não foi mais pesado? Não foi mais forte? Quando você chegou para mim e ia pedir, você fala assim, eu vou pedir. O pior que ele pode falar é, não. Aí eu taquei em você nunca. Aí você fala assim, nu? E não é que dava para ficar pior? Entenderam, igreja? Palavra forte. Sempre, nunca, dever.
Lucas usa essas 3 palavras logo no primeiro versículo, e eu queria falar um pouquinho sobre elas. Dever de quê, irmãos? Orar sempre, e não termina aí. E nunca desanimar, nunca desfalecer. Irmãos, o primeiro ponto que eu queria falar aqui, que Lucas já fala para a gente, já chama a nossa atenção. Dever, igreja, não é uma opção. Não é algo que você e eu possamos decidir se vamos querer fazer ou não. Quando nos é dada uma opção, você tem o direito de querer fazer ou não, porque foi uma opção dada. Está aqui, eu vou colocar diante de vocês uma opção. Mas quando é dever, quando é obrigação, você e eu não temos a opção de escolher se vamos fazer ou não, é dever. Lembra quando a gente estava na escolinha? Lembra quando a gente estava lá na educação infantil? A professora passava para a gente o quê? O dever de casa. Não é isso mesmo? Meu menininho chega para mim, papai, me ajuda aqui. A professora passou o dever de casa. Se a gente não fazia, o que acontecia? A professora chegava lá e dava aquele puxão de orelha na gente. Não era assim que acontecia? Uai, mas por que ela chamava atenção? Porque era dever. Era dever de casa, era obrigação, tinha que fazer, você não tinha escolha. Se não fizesse, era cobrado. Era cobrado, não era opção. Se aqui Lucas escreveu que nós temos o dever de orar sempre, é porque a obrigação não é opcional. E se é obrigação, igreja, isso nos será colocado em conta. Isso nos será cobrado. Isso nos será requerido, não é opcional. A gente não tem a opção. Eu me lembro de uma vez que eu estava lá na empresa, o meu setor estava sendo auditado, e o auditor escreveu assim, olhou todo o meu processo, todo o dia de trabalho, e colocou assim, olha, eu vou te dar aqui uma sugestão de melhoria, e escreveu lá, ele me deu uma sugestão de melhoria do meu processo de trabalho. Eu registrei, assim, ok, peguei, li o que ele falou, ótimo, me foi dada a sugestão de melhoria. 1 ano depois ele volta. Ele chegou para mim, vamos auditar o seu setor, eu tinha anotado para você aqui uma sugestão de melhoria, deixa eu ver, você implantou? Eu falei, não. Ele parou assim, peraí, você não implementou? Não. Mas por que não? Eu não quis. Não achei que... Mas a ideia foi boa. Eu falei assim, não, até que foi boa, mas eu não quis não. Por que, Jason? Não sei, irmãos, devia estar querendo pirraçar, mas eu não segui a ideia dele. Fato é que o auditor virou para mim e falou assim, olha, então eu vou ter que te dar uma não conformidade. Eu falei, não vai não. Não vai não. Foi uma sugestão, igreja. Me foi dada a opção de escolher se eu quero fazer ou não. Concorda ou não concorda? Ninguém pode falar que eu estava errado porque me foi dada uma sugestão. Eu tinha o direito de escolher, mas se ele falasse assim, olha, é um dever, você vai ter que fazer, aí eu poderia ser advertido. Igreja, não está escrito nesse primeiro texto, Jesus contou-lhes uma parábola, dando uma sugestão de orar sempre, sem jamais desfalecer. Não foi o que Jesus falou, desculpa, o que Lucas escreveu. Lucas escreveu que nós temos, Jesus propôs uma parábola sobre o dever, a obrigação que nós temos de orar sempre, sem nunca desfalecer. Igreja, aqui é um primeiro ponto que a igreja precisa, que todos nós precisamos nos posicionar com relação à oração, porque não é opcional, é um dever, e nos será cobrado. No sábado pela manhã, nós tivemos aqui o Café dos Homens, o Milker trouxe a palavra para a gente, e foi justamente sobre o título de posicionamento. Aí falou de forma ampla que nós precisamos aprender a nos posicionar naquilo que nós temos planejado fazer diante de Deus e diante de tudo que está na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos só no papel de que vou fazer, mas a igreja nunca se posiciona. A lista do que tem para fazer está grande, mas na hora de executar não sai do papel. A igreja precisa se posicionar no que se refere à oração, igreja, porque é um dever meu e seu, e se é dever, nos será cobrado. Amém? Que essa palavra, irmãos, logo na primeira fala de Lucas, já nos traga temor do Senhor nos nossos corações. Amém?
Se porventura estamos sendo negligentes nesse ponto, nós precisamos tomar uma posição, porque é nossa obrigação. Aí depois Lucas continua usando, seguindo, e as duas palavras fortes, sempre. Devemos orar sempre. Então, irmãos, vamos lá. Não está para a gente dada a opção de orar de vez em quando. Não foi dada para mim a opção a você de orar em ocasiões, em momentos. Está tudo bom, agora eu oro, a coisa ficou um pouquinho mais apertada, eu paro. Eu estou muito corrido, então agora eu vou dar uma freada. Essa opção não nos foi dada. Nós temos que orar quando, irmãos? Sempre. É sempre. Aqui Lucas fala que Jesus, essa parábola, propôs justamente para nos mostrar o nosso dever de orar sempre. Irmãos, e sempre aqui não cabe a palavra quase antes dela. Porque se você põe o quase, você invalida o sempre. É sempre. Independentemente da circunstância que você se encontra, da circunstância que eu me encontro, nós temos o dever de orar sempre. E ele continua, sem nunca desanimar, sem nunca desfalecer. Irmãos, que responsabilidade, que palavra forte para mim e para você. É sempre orar e nunca desanimar, é permanecer firme, igreja. Vamos ser sinceros, é fácil, igreja? É tranquilo? Tem alguém aqui pregando que é fácil? Eu lembro de uma ocasião que eu estava na escola e o professor passou para a gente 1 milhão de trabalho para fazer, um trabalho que ia tomar da gente um tempo absurdo, e um aluno levanta a mão e fala assim: professor, mas aqui, é difícil demais para a gente, porque a gente trabalha e estuda. O professor responde: mas eu falei que é fácil? Não, então o problema é seu. Irmãos, vamos lá, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não é tranquilo, mas igreja, é nosso dever, a gente precisa manter essa disciplina, a gente precisa ter isso como objetivo nosso, a gente precisa ter isso como meta na nossa vida, de orar sempre, sem jamais desanimar, amém? Então vamos lá, a gente vai orar com que frequência, igreja? E nós vamos desanimar em que ocasião? Amém. A igreja entendeu direitinho, glória a Deus, glória a Deus. Vamos então, irmãos, para a parábola, para a história. Essa verdade que nós já entendemos muito bem aqui, Jesus vai explicar ela através da parábola da viúva persistente. Através dessa parábola, Jesus vai mostrar essa realidade, e ele começa aqui apresentando um primeiro personagem, que era o juiz iníquo. Lá no capítulo 18, no versículo 2, agora é Jesus falando. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Então essa foi a primeira personagem que Jesus apresenta na história que ele criou. Então foi um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem temia aos homens. Irmãos, na verdade, vamos lá, uma pessoa que não teme a Deus, tampouco vai temer aos homens, não é verdade, igreja? Uma pessoa que não tem temor a Deus, vai temer a homem? Tampouco. Esse juiz aqui, ele não temia a Deus e tampouco temia aos homens. E a Bíblia fala que ele era um juiz iníquo. Irmãos, qual que é a única função de um juiz? Com justiça. Irmãos, a única função de um juiz é fazer justiça. E é tudo o que esse homem não fazia. A única função dele é julgar com justiça, e isso era tudo o que ele não era. Então, olha a situação. E quando Jesus fala, vindo em certa cidade, é porque em Israel isso já era conhecido. Era muito comum em cada cidade ter um juiz, que geralmente ficava às portas da cidade julgando as causas de quem ia lá procurar ele. Então, nesta cidade havia um juiz do qual se podia recorrer. E esse juiz não era justo, era iníquo, que não temia a Deus e nem temia aos homens. Aqui, irmãos,
os judeus conheciam muito bem qual que era a função de um juiz, e foi Deus que estabeleceu que isso fosse dessa forma. Lá no livro, deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, se puder projetar para a gente, no segundo livro das Crônicas dos Reis, segundo livro das Crônicas, no capítulo 19, nós vamos ler o versículo 5 ao 7. Nesse texto, irmão, só para contextualizar, o rei Josafá estava instituindo juízes sobre Israel. E olha como que Josafá coloca: e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes, isso é o rei Josafá: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. Ele está convosco quando julgares. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Irmãos, teve dúvida nisso aqui? Josafá fala: quando vocês julgarem, tenha temor de Deus, porque vocês estão julgando diante de Deus. Então façam isso com temor do Senhor em vocês, e façam isso com justiça, porque o nosso Deus é justo. Então façam com justiça. Esse juiz que Jesus criou nessa situação é o extremo oposto do que deveria ser um juiz em Israel. Ele não tinha temor do Senhor, não temia os homens, não era justo, muito provavelmente aceitava o suborno. Na verdade, muito provavelmente, ele só daria ganho de causa a alguém se recebesse algum dinheiro. Muito provavelmente, esse juiz era o juiz iníquo, o juiz injusto, o juiz que não fazia justiça. E a única opção de recurso que havia na cidade. A segunda personagem que Jesus apresenta na parábola dele vai estar lá no versículo 3, de Lucas 18. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, vamos lá, irmãos, vamos só entender aqui, olha. Se na Bíblia fala viúva, a Bíblia poderia falar assim: havia uma mulher. Mas se na Bíblia escreveu viúva, é porque estava querendo dar destaque a um fator ali. Um fator agravante, na verdade, aqui naquela situação. Eu já falei sobre isso uma vez, foi inclusive no culto de primícias, eu vou repetir aqui. No nosso contexto, quem é a viúva, a igreja? É a mulher que perdeu o marido, não é isso mesmo? Apenas isso. Viúva é a mulher que o marido morreu, ela ficou sozinha e está lá. Não quer dizer nada além disso. Em Israel, o contexto não era esse. Vamos lá. Em Israel, a mulher dependia totalmente da renda do seu marido para sobreviver. O marido trabalhava providenciando o sustento para o seu lar, e a mulher ficava em casa cuidando dos seus filhos. Se o marido morresse, essa mulher perderia a única fonte de renda que ela tinha. E não existia naquela época o mercado de trabalho feminino, tá bom, igreja? Não existia. Ela perderia a única fonte de sustento. Para ela, restaria duas opções a princípio. A primeira, voltar para a casa do pai dela, se o pai dela ainda estivesse vivo. Foi o caso de, se você já leu o livro de Ruth, Noemi não tinha essa opção. Ruth tinha essa opção de voltar para a casa do pai dela. A outra, esqueci o nome da outra, ela teve essa opção e ela optou, mas Ruth não quis voltar para a casa do pai dela. Foi com Noemi. Então, a primeira opção, voltar para a casa do pai. Segunda opção que a viúva tinha era ser sustentada pelo seu filho. Se ela tivesse, e se tivesse idade suficiente, se fosse homem. Lembram da história da viúva de Naim? Por isso que aquela mulher estava desesperada. Era o filho dela que estava morrendo. Ela não estava apenas perdendo o seu filho, mas estava perdendo aquele que cuidaria dela. Amém? E viram como é que a palavra viúva faz uma diferença tão grande? Se essa mulher não tivesse nenhuma dessas opções, não desse para voltar para a casa do pai, e não desse para ser sustentada pelo seu filho, o que essa mulher ia fazer? Quase que por via de regra, igreja, mendigar. Quase que por via de regra. Em alguns casos, até se prostituir. Noemi e Ruth foram mendigar. Elas ficaram viúvas e foram mendigar.
Já entendemos. Então, quando a Bíblia fala que havia certa viúva, quando Jesus propôs, ele estava querendo passar a mensagem de que era uma mulher que vivia na miséria, era uma mulher que vivia na pobreza em Israel. Vamos lá, igreja. Essa mulher que vivia na miséria, que vivia na pobreza, ela tinha um adversário. Só de ser um adversário, o homem já sabia que essa mulher não teria a menor condição de vencer a causa dela com ele. Ela precisaria o quê, então? Já que ela, tentando decidir ou resolver direto com esse adversário, ela não teria força para isso, qual era a opção dela? Recorrer ao único juiz que havia na cidade, que era quem? O juiz iníquo. O juiz que não temia a Deus e nem temia aos homens. O juiz que não tinha compaixão de ninguém. O juiz que era injusto e iníquo, que deveria julgar, e é justamente isso que ele não fazia. Essa era a única opção dessa viúva, dessa mulher. Olha a situação, irmãos. Olha a situação. Parece até então uma causa perdida, os irmãos concordam comigo? Uma mulher viúva, que num contexto patriarcal, numa cultura patriarcal, irmãos, a mulher não tinha voz, tá bom? Não tinha. Numa cultura patriarcal não tinha. Uma mulher viúva, que vivia na miséria, tinha um adversário homem, e ela precisava de fazer justiça, e a única opção que ela tinha era um juiz injusto. E aí, o que Jesus continua falando? Que essa mulher, que essa viúva, ia até a porta da cidade, clamando a esse juiz que lhe fizesse justiça. Todos os dias ela ia até a porta da cidade e falava com o juiz: faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário, juiz, eu tenho um adversário, faz-me justiça contra ele, juiz, me faz justiça contra o meu adversário, juiz, eu tenho um adversário, me faz justiça contra ele, irmãos, e assim ficava dia após dia, dia após dia, dia após dia, e insistindo, e persistindo, esse juiz a fazer justiça contra o adversário dela, que havia fraudado ela. Esse juiz que era iníquo, que não fazia justiça, ele chegou a uma conclusão. Ele viu essa mulher todos os dias indo lá, ficando no pé dele. No versículo 4, que vai falar assim, olha: por um tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo. Depois, porém, disse consigo: ainda não temo a Deus, nem respeito os homens. Irmãos, a situação era tão feia que o juiz sabia disso. A situação é tão feia que uma pessoa reconhecer que está errada não é fácil. E esse falou assim: olha, eu não temo a Deus e nem temo os homens, sou injusto e não presto para nada. Quase que isso. Todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me perturbe mais. Eu vou fazer justiça para essa mulher, para ela sair do meu pé e ir embora e não voltar mais. Ou seja, em outras palavras, igreja, a viúva, ela conseguiu, pela persistência dela, a resposta daquilo que ela buscava. Amém? A parábola termina aqui e Jesus dá, então, a interpretação do que aconteceu. Disse o Senhor. Disse o Senhor, ouvi o que disse o juiz. O que o juiz falou? Eu vou atender essa mulher de tanto que ela está insistindo. Foi o que Jesus disse. Aí Jesus completa fazendo uma analogia. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Só até aqui por enquanto. Igreja, o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava dizendo que se esse juiz, que não era justo, que não fazia justiça, esse juiz que não tinha temor nenhum a Deus e tampouco aos homens, se esse juiz atendeu ao clamor dessa mulher por causa da insistência, o que dirá de Deus o nosso Pai, que é justo e bom, não nos ouviria ainda muito mais? Amém?
Esse argumento, igreja, que Jesus usou, ele é irrefutável. Se esse homem fez justiça e ele não prestava para nada, imaginem Deus, o nosso Pai, o que não faria por nós, e ainda que no nosso entendimento, nos deixando esperar, mas Jesus completa, mas eu digo, lá no versículo, ainda que os faço esperar, versículo 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Irmãos, a verdade espiritual que Jesus estava querendo falar a respeito do nosso dever de orar, sim, nós temos o dever de orar sempre, sem jamais desfalecer. Mas haverá momentos em que você e eu vamos clamar por um propósito. Há momento em que você e eu, nós vamos clamar por uma causa, algo que nós temos precioso e importante diante de Deus, o nosso Pai. Amém? Quando há uma causa envolvida, algo que nós estamos buscando, quando a resposta é tardia, costuma o nosso coração desanimar, quando a resposta não chega. Quando a resposta dessa não chega no tempo em que a gente tem por esperado, a gente costuma desfalecer. A verdade espiritual que Jesus estava falando, irmãos, é que nós temos o dever de orar sempre, sem nunca desanimar, mesmo em situações em que nós temos uma causa diante de Deus. Aí é que nós temos que intensificar no propósito de receber de Deus a resposta da nossa causa. Porque Deus, o nosso justo juiz, vai atender o nosso pedido. Se um juiz iníquo respondeu, imaginem Deus, era o que Jesus estava falando. Irmãos, as características desse juiz que nós vimos é que ele era injusto, iníquo, não temia a Deus, não temia aos homens. Irmãos, Deus, ele é justo, igreja? Deuteronômio capítulo 32, no versículo 4, vai falar assim: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Todos os seus caminhos justos são. Irmãos, em Deus não há injustiça. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aquela viúva tinha uma pessoa a clamar, um juiz injusto. Nós temos o nosso Pai, o nosso justo juiz a quem nós devemos clamar. Salmos 11, 7 vai falar assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Deus, irmãos, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, igreja? Amém. Salmo 136, no verso 1, vai dizer assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade, a sua misericórdia, o seu amor duram para sempre. A bondade de Deus, a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Olha a palavra forte aí. Quando é que vai acabar, irmãos, a bondade e misericórdia de Deus? Nunca. Olha outra palavra forte aí. Essa é a bondade do nosso Deus, que dura para sempre. 1 Crônicas, capítulo 16, no versículo 34, vai falar assim: louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura perpetualmente. Irmãos, Deus, Ele tem amor? Não. Ele é amor. Você e eu podemos até ter amor. Deus, Ele é o amor. Isso está escrito, João escreveu na sua primeira carta, 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Esse é o juiz, igreja, que vai julgar a nossa causa. É um Deus que é amor, é Ele que vai julgar a nossa causa, não é o juiz iníquo. É o nosso papai que está no céu, que é amor, que vai julgar a nossa causa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor do nosso Deus, igreja. Esse é o amor do nosso justo juiz.
Conseguem ver, irmãos, nessa parábola que Jesus propôs, esse juiz iníquo não representava Deus. Essa viúva representa a mim e a você. Todos nós que somos miseráveis, que somos incapazes, que somos necessitados, que precisamos de alguém para recorrer. Esse juiz iníquo representa esse sistema mundano que existe aí hoje, que já está tomado pelo maligno. O contraste que Jesus está fazendo é que, se nesse sistema mundano, se nós insistimos, nós conseguimos a resposta das nossas causas, imagine diante de Deus, o nosso Pai. Por isso, irmãos, que nós não devemos desanimar nunca. Amém? E motivo, irmãos, para mais do que de sobra nós temos, para nunca desanimarmos. Irmãos, todos nós, sem exceção, temos uma causa diante de Deus. Você tem uma causa diante de Deus. Se você acha que não, para analisar direitinho da sua vida, você vai ver que tem. Tem sim. Eu tenho uma causa diante de Deus e todo mundo que está aqui tem uma causa. Nós temos o dever, não a opção, de levar essa causa para Deus. É uma obrigação que você e eu temos. De levar essa causa para Deus, o nosso Pai, o nosso justo juiz, é um dever. E de desanimarmos nunca. Ainda que a resposta possa vir tardia aos nossos olhos. Igreja, quantos papais não oram pela conversão dos seus filhos? Quantos papais que não têm essa causa diante de Deus, que colocam o seu filho, às vezes desviou, o seu filho está desviado, o seu filho um dia esteve na igreja, o seu filho um dia esteve congregando junto com você, e hoje ele está desviado. Essa é a sua causa, e você já desanimou, ou não vai desanimar nunca? Se você falou assim, olha, eu entreguei para Deus, e não está orando mais, não foi para Deus que você entregou, igreja. Não vou nem falar para quem, para não dar problema. Mas se você falou, entrego para Deus, e parou de orar, não foi para Deus que você entregou. Nós temos o dever, igreja, de orar pelos nossos filhos. Tem uma história, essa história, eu vou contar da forma que eu ouvi, tá, igreja? Essa pessoa que conta, foi a pessoa que se converteu, foi o filho. Ele estava desviado, ele cresceu com a mãe indo na igreja, essa criança cresceu, e a mãe era aquelas crentes que usava saia até lá embaixo, lá no pé, aquela que carregava uma Bíblia o dobro do tamanho da minha, e que ia para a igreja todos os dias, e que era aquela irmã da oração. E o filho dela cresceu com ela na igreja, mas chegou um determinado momento que o filho falou assim, mãe, eu não quero mais, eu não quero mais. Até então eu te segui, eu te acompanhei porque eu queria, porque eu era obrigado, mas agora que depende de mim, eu não quero mais. E esse menino se desviou do nível do filho pródigo. Foi do nível do filho pródigo. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem está santo, santifique-se ainda. A verdade é que quem está no mundo está ficando cada vez pior, e na igreja a tendência é caminharmos para cada vez melhor. Esse menino se desviou e foi para valer, ele não estava brincando não. A mãe dele fez o quê, igreja? Foi para a oração. Foi para o joelho. Todos os dias, quando o menino chegava bêbado da gandaia, ela dobrava os joelhos sobre a cama do menino e começava a orar por ele. Todos os dias. E isso demandou tempo. Demandou tempo. Essa mamãe não desistiu, ela perseverou, ela persistiu na oração. E ela orou, e orou. E isso durou muitos anos. Essa irmã veio a falecer. E ela não chegou a ver a conversão do filho. E esse testemunho que eu estou contando agora, eu ouvi do filho, que conta que um dia ele chegou bêbado e triste por causa da morte da sua mãe. E quando ele chegou, ele disse que ele sempre via a mãe dele ajoelhando sobre ele. E nesse dia a mãe dele não estava lá, intercedendo por ele. E ele conta que chorou. E chorou, e chorou, e ali ele se entregou e voltou para Jesus Cristo. Essa irmã não viveu o suficiente para ver o fruto da oração dela. Mas, sinceramente, igreja, isso importa? O que importa não é chegar no céu e encontrar com Jesus Cristo, nosso Senhor, e com aquele que amamos. Não é isso que importa. Não é isso que importa, igreja. Isso vai se cumprir, isso vai acontecer, ou seja, aquela irmã orou, ela tinha uma causa e ela colocou diante de quem? Diante do nosso justo juiz, e é isso que nós temos que fazer. Pegar a nossa causa, a nossa oração e colocarmos diante de Deus, o nosso Pai,
e confiar nele e orar sempre, sem nunca desanimar, ainda que a resposta possa parecer tardia aos nossos olhos. Amém, igreja? Todos nós temos uma causa, você tem a sua causa. Eu sei de esposas que oram pela conversão dos seus maridos, eu sei que maridos que oram pela conversão das suas esposas. Peguem, igreja, essa palavra de Jesus. Orem sempre, sem nunca desanimar, e coloquem essa causa diante de Deus. E não cessem de clamar, não cessem de orar, não cessem de interceder. Oração por enfermidade, igreja. A igreja não pode parar de orar, a igreja não pode. Se você tem essa causa, uma luta, não pare de orar, insista e persista, e ore, e continue, e insista. Igreja, a oração, a insistência e a persistência, essa insistência aos nossos olhos, parece ou não parece ser algo chato? Não parece, igreja, ser algo chato? Vamos lá. Isso é tanto verdade que na própria parábola fala. O juiz fala assim, olha, não temo a Deus nem sirvo os homens. Agora no versículo 5. Todavia, como essa viúva me aborrece. Igreja, sério, a pessoa que fica insistindo com a gente, é chato ou não é? É chato. É chato, a pessoa fica insistindo. É chato. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, quando Abraão foi orar para Sodoma e Gomorra não ser destruída, você se conhece, lembra dessa passagem? E Deus chega para Abraão, eu vou orar, Deus chega para Abraão e fala assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão fala? Deus, deixa eu só te fazer uma pergunta. Se tiver naquela cidade 50 justos, o Senhor destruiria aquela cidade mesmo assim? Porque longe de ti matar o justo com o injusto. Se tivesse 50, o Senhor destruiria? Aí Deus fala assim, não, se tivesse 50 justos, eu não destruiria. E isso eu lendo a Bíblia pela primeira vez, tá, igreja? Pela primeira vez, novo convertido lendo a Bíblia. Aí eu continuei a leitura, Abraão falando, deixa eu te fazer só mais uma pergunta, Deus, e se tivesse 45 justos, o Senhor destruiria a cidade mesmo assim? Aí Deus fala assim, não, se tivesse 45, eu não destruiria. Tá, deixa eu te fazer só mais uma pergunta, e se tivesse 40 justos, o Senhor destruiria? Deus fala assim, não, eu não destruiria. Nessa altura eu já fiquei incomodado. Eu já fiquei assim, eu já mexi assim na cadeira quando eu estava lendo a Bíblia. E se tivesse 30 justos, o Senhor destruiria? Não, se tivesse 30 justos, eu não destruiria. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta, Deus. Se tivesse, eu pensei agora, Deus vai dar uma em Abraão agora. Igreja, eu estou falando sério, eu pensei, Deus vai dar uma em Abraão, que agora ele vai ficar até torto. E continuou falando, e Abraão foi, e Deus, não, eu não destruiria. Não, se tivesse, eu não destruiria. E Abraão para. Deus, acabou? Tudo bem, já que você parou aqui, Abraão parou em 10, não tinha nem 10, se Abraão tivesse continuado de 1 em 1, Deus teria de 1 em 1 continuado, e não teria perdido a paciência. Que conclusão é que a gente chega, irmãos? Essa percepção de chatice é nossa, nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Pode pedir, não, melhor dizendo, deve pedir, foi Lucas que escreveu, está registrado, deve pedir com a consciência tranquila de que Deus não vai achar que você é chato. Não vai achar. Pode pedir sem medo, sem vergonha, pode insistir e deve insistir. Deus, eu tenho uma causa. Deus, eu tenho uma causa. Deus, o meu filho. Deus, o meu filho. Deus, eu não aceito. Deus, eu quero o meu filho diante do Senhor. Eu quero o meu filho. Deus vai ao coração dele. Pode insistir. Deve. Deus e o meu marido, Deus e o meu marido, Deus e a minha esposa. Pode insistir, deve, sem nunca jamais desanimar. Pode e deve insistir. Deus, eu não aceito, o meu casamento, eu não aceito o meu casamento. Pode e deve insistir. O nosso Deus é paciente. Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir, irmãos, com toda a paciência. Essa picuinha de achar que é chatice é coisa nossa, não do nosso Pai. Não do nosso Deus. Nosso Deus é longânimo, irmãos. Nosso Deus é longânimo. E Ele vai ouvir, irmãos. Igreja, e com relação ao tempo, muitas das vezes a oração, a nossa petição, que é aquilo que nós colocamos diante de Deus, o nosso Pai, pode ser que aos nossos olhos esteja demorando, isso acontece mesmo.
Igreja, nós vivemos em um tempo de imediatismo. Tudo nosso é para ontem, não é verdade, igreja? A gente pede uma pizza pelo aplicativo. Se ela demora mais do que meia hora para chegar, saindo da outra cidade para chegar aqui, a gente já fica, que absurdo. Que absurdo, vou reclamar, vou colocar uma reclamação lá, que vou queimar o... Não é verdade? A gente fica incomodado, porque a gente é imediatista, a gente faz o nosso pedido e quer a resposta para ontem. Quando a gente vai num drive-thru, que é de fast food, se a gente fica 2 minutos para ser atendido, mas que atendimento de imediato é esse? A gente fica incomodado e a gente quer que com Deus seja assim. Não é, igreja, não é. Igreja, vamos entender algo aqui. Existe um tempo no céu, existe um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Quem somos nós, igreja, para falar para Deus que Ele está demorando? Quem somos nós? Quem somos nós para falar para Deus que a resposta dele está demorando muito? Deus, Ele sabe de todas as coisas, igreja, e nós não. Os caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Quem somos nós para questionar a Deus dizendo que Ele está demorando para nos responder? Igreja, se Deus não nos respondeu ainda, nós temos apenas de confiar de que Deus está no controle e Ele sabe o que está fazendo. Ah, Jason, mas está demorando, confia, Ele é Deus. Confia, Ele é o Senhor. Confia que Ele sabe o que Ele faz. Confia. Eu lembro de Jó que decidiu, foi num outro contexto, foi numa outra situação, mas que por um determinado momento Jó questionou a Deus o porquê que estava passando por aquela situação, e Deus chegou e falou assim, eu vou falar com as minhas palavras, tá na igreja? Deus chega para Jó e fala assim, você acha que eu devo satisfação a você do porquê que você está passando por essa situação? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas, Jó, e se você me responder as minhas perguntas, eu te dou satisfação do porquê que você está passando por essa situação. Minhas palavras, tá, igreja? Mas o princípio é esse, depois você lê lá no último capítulo de Jó. Aí eu vou te fazer algumas perguntas. Se me responder as perguntas, eu te dou satisfação. Onde é que você estava quando eu criei o universo? Quem é que sustenta a terra? Quem que sustenta o firmamento lá no céu? Quem? E começa a fazer, e quando Deus termina de fazer as perguntas, Jó termina e fala assim, olha, eu não sei a resposta para nenhuma dessas perguntas que você fez. Deus falou assim, não tem problema não, te dou uma segunda chance, vou te mostrar 2 criaturas aqui, se você achar que eu te devo satisfação, eu te dou satisfação do porquê que você está passando por essa situação. Você está vendo esse animal aqui, o Bemonte, o Leviatã? Olha o tamanho delas, olha o tamanho dessas feras, acha que alguém pode vencer elas? Acha que algum homem consegue dominar uma fera dessas? Acha? Quem criou foi eu. Você acha que eu te devo satisfação do porquê que você passou por essa situação? Aí Jó falou assim, olha, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu errei, eu falhei. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Irmãos, quem somos nós para dizer para Deus o que Ele deve fazer? Quem somos nós para dizer para Deus que Ele está demorando? Quem somos nós? O tempo é dEle. O tempo é dEle, irmãos. Ele sabe muito melhor do que você e eu o que Ele deve fazer. Amém, igreja? Cabe a nós o quê? Orar sempre, sem nunca desanimar. Amém, igreja? Esse é o nosso dever. E por fim, irmãos, a última palavra que eu queria trazer aqui e quando é o momento de parar? Vai haver esse momento? Igreja, eu vou colocar aqui uma única exceção. Aí você pode falar assim, não, Jason, mas você está se contradizendo, porque é sem nunca desanimar. Desanimar, nunca, amém? Mas parar de orar naquela causa específica, igreja, só um parênteses que eu estou abrindo, pode haver um determinado momento em que nós vamos parar. Quando o próprio Senhor Deus nos falar que devemos parar. Amém, igreja? Nós temos uma causa diante do nosso Deus. Quando o nosso Senhor fala assim, você já pode parar de orar. Neste caso, chegou o momento de pararmos.
Quando eu tinha 14 anos, irmãos, o meu pai foi acometido de uma doença, que foi inclusive a doença que o levou à morte. Foi descoberto que ele estava com câncer. Ele sentiu uma dor no estômago e foi para o médico marcar uma consulta. O médico pediu endoscopia. Volta tal dia em jejum. Isso foi assim, irmãos, numa sequência tão rápida de tempo. Ele sentiu uma queimação, foi no médico, o médico pediu o exame, ele voltou para fazer o exame, isso foi quase que assim, no prazo de uma semana tudo aconteceu. E o médico chegou lá, fez o exame, tirou o tubo da endoscopia, falou assim, mas eu tinha pedido para você vir em jejum. E o meu pai disse, mas eu estou em jejum. O médico, fez o exame, e ele estava completamente tomado pelo câncer, completamente tomado. E o médico já nos deu a sentença. O pai de vocês, o marido de vocês, falou com minha mãe, ele tem 2 meses de vida, e ele não passa disso. Igreja, o que nós fizemos? Fomos para a oração, era a nossa causa que iríamos colocar diante de Deus, o nosso Pai. Era a nossa causa que nós iríamos colocar diante de Deus, o nosso justo juiz, o nosso Senhor. Era a causa que nós tínhamos naquela ocasião, e nós fomos orar, e orar, e orar, e orar, e orar. E nós fomos orar. Chegou um determinado momento, igreja, que Deus, eu não vou entrar no detalhe de como aconteceu, mas que Deus levantou uma pessoa e falou assim, olha, o Senhor manda dizer que Deus quer recolher o pai de vocês. É o momento da colheita. Meu pai já havia se convertido, já havia se entregado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E era algo que, sinceramente, irmãos, eu diria anos antes que seria impossível de se acontecer. Mas eu vi o meu pai aceitando Jesus. Eu vi o meu pai se convertendo. E tempos depois, uma pessoa levanta e falou assim, Deus quer recolher o pai de vocês agora. Irmãos, neste caso, chegou o momento de parar. Amém, igreja? O que nós vamos fazer em casos como esse? Nós vamos amoldar a nossa vontade à vontade de Deus, o nosso Pai. É a vontade dEle. Neste caso, irmãos, nós vamos fazer uma outra oração, não mais pedindo a cura, não mais pedindo aquilo, mas nós vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado, e a sua vontade ela seja feita. Irmãos, e agradece pelo tempo que você teve aquela pessoa, e agradece porque Deus está fazendo a vontade dEle, e agradece porque Deus é bom, e nunca deixou de ser bom, e nunca vai deixar de ser bom, mas chegou o momento de mudar a oração. Chegou o momento de falar assim, Pai, agora estou aqui para te agradecer. E amém, amém. Esta é a única exceção, irmãos, no qual devemos parar. Irmãos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou para compartilhar com a igreja. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Ministério de louvor, se puder subir, eu queria fazer só uma oração com a igreja. Ministério de louvor. Irmãos, Isaac orou por 20 anos para que Deus atendesse a oração dele, ele não podia ter filhos. Por 20 anos ele orou. Depois de 20 anos, Deus atende a oração dele. Eu queria, irmãos, que cada um de nós, vamos nos colocar de pé, igreja, para a gente fazer a nossa última oração. Eu queria que cada um pudesse no seu lugar. Em primeiro lugar, queria que nós fizéssemos diante de Deus esse compromisso de nós nunca desanimarmos na causa que nós temos diante do nosso Senhor. Amém, igreja? Você e eu temos a nossa causa, e nós vamos assumir um compromisso de nunca, nunca desanimar. O compromisso da oração é o nosso dever, nós vamos fazer um compromisso diante de Deus e assumir, de nos posicionar nesse dever que nós temos para com Deus. Nós vamos orar sempre, sem nunca desanimar. Enquanto o Ministério de Louvor canta, pode ser, com uma canção, eu queria que você colocasse essa causa diante do Senhor e já assumisse esse compromisso, cada um no seu individual fizesse essa oração, amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. No
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pai querido, Deus, cada causa que aqui foi colocada diante do Senhor Jesus,
Deus, que o Senhor possa, como um justo juiz, como um Deus bom e misericordioso, ó Pai, se inclinar e ouvir a cada petição que aqui foi feita, a cada causa que aqui diante do Senhor foi colocada, Deus. Nós colocamos porque cremos que temos um Deus bom e misericordioso. Nós colocamos a Ti, ó Pai, diante de Ti, porque confiamos em Ti, Deus, e assumimos aqui, Pai, o compromisso, ó Pai, de nunca desanimarmos, de nunca desfalecermos, e a Ti, ó Pai, nós confiamos e damos toda honra, damos toda glória, damos todo louvor e toda adoração pelos séculos dos séculos. Amém, Deus. Amém. Aleluias, Deus é bom. O dever de sempre orar, nunca desanimar. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Salmo 116, versículo 5. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao descanso, aquieta, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois Tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Aleluias, o Senhor tem sido muito bom conosco. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, a não desanimar jamais, Senhor, a sempre orar, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Obrigado por mais essa palavra. Eu gostaria de chamar os visitantes, Emerson e Rafaela, o casal que nos visitou hoje, para acompanhar os nossos irmãos aqui para a sala de visitas. Se tiver mais alguém que às vezes nós não pegamos o nome, que é só o seu primeiro domingo que você está vindo. Aleluias. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Ergam suas mãos para os céus em forma para receber. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos por mais este culto. Nós te agradecemos por mais esta noite, o Senhor ter falado conosco, o Senhor ter sido misericordioso conosco. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Nos livra de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Oh, Pai amado, que o Senhor Espírito Santo fale conosco nesta semana. Oh, Pai, que a Tua presença se derrame sobre nós e que nós possamos colocar em prática essa semana, Senhor. Orar sempre, Senhor, sem desanimar. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça que há em Cristo Jesus sejam com todos vocês. E a igreja do Senhor diz amém. Vão em paz, que o Senhor te abençoe.